Enquanto muita gente vai assistir a Copa, tem vendedor que vai faturar mais do que nunca. E a pergunta é: de que lado você está? É isso que vamos falar aqui hoje nesse conteúdo. É uma semana que antecede a Copa, né? A Copa está aí. Hoje, no domingo, estamos gravando esse vídeo. A Copa começa ali quarta, quinta-feira, não sei precisar, mas o Brasil joga sábado. Então, é um momento que está todo mundo falando de Copa. Então, o que eu vou fazer hoje? Eu vou compartilhar a minha estratégia aqui de negócio com você. Então, se vai fazer sentido para mim, acredito que possa te ajudar aí também. Então, prepare aí o seu, no meu caso aqui, meu chazinho. Prepare aí o seu café. Hoje é um papo aberto aqui. Quero que você compartilhe, que você curta, que você comente. Igual eu estou falando com você, é a minha estratégia. Não estamos juntos presencialmente, mas eu quero que seja algo palpável para você, que você possa aplicar ainda essa semana, essa estratégia minha, que já deu certo e que eu quero compartilhar com você, e é algo que eu vou fazer, que eu vou implantar. E o próximo vídeo, daqui a uma semana, eu quero que você comente aqui se você fez e se deu certo o que vamos tratar aqui hoje. Então, novamente, de que lado você está? Do lado que está pegando a Copa e trazendo essa Copa como uma oportunidade de negócio, ou você está apenas deixando a maré te levar e vai só simplesmente assistir os jogos? Por que eu estou fazendo essa estratégia e eu quero compartilhar ela aqui com você? Não é a minha primeira Copa. 4 anos atrás eu estava na mesma situação que agora, e você também. Mas eu não simplesmente assisti aos jogos, eu fiz uma estratégia que deu certo e é isso que eu vou repetir, e por isso eu quero compartilhar com você. Então é algo que eu já fiz, que eu já testei, que já deu certo, que eu estou fazendo novamente. Então o que eu vou te falar aqui pode fazer que vai dar muito certo. Eu anotei aqui um roteiro do que eu fiz. Então, para mim não me perder aqui no conteúdo, eu vou lendo aqui, olhando para você, lendo aqui a minha estratégia e colocando em prática para você o que eu fiz que deu certo. Então, na última Copa, eu fiz algo simples, mas que mudou completamente o resultado dentro da loja, dentro do ponto de venda. Enquanto todo mundo estava batalhando ali por preços, eu fiz algo diferente. Eu quis gerar experiência. Então, eu mudei essa batalha de preço. Preço, todo mundo em Copa vai vender cerveja, carne, carvão, refrigerante, pipoca, é isso que vende na Copa. Não. Isso estava todo mundo brigando ali por preço. Eu queria gerar algo mais palpável, eu queria gerar experiência. Pensa um pouco nisso. E o resultado? Eu vendi muito mais com menos esforço. Esforço braçal, eu quero dizer, mas muito mais esforço intelectual, usando a estratégia certa. Então, naquele momento, todas as lojas estavam promoção, ponta de gôndola, era sempre cerveja em destaque, bebida em destaque, comida em destaque, era sempre isso. E não está diferente. Se a gente pegar o cenário de agora, praticamente é o mesmo cenário. Eu gosto sempre de ilustrar em um supermercado. Pega um supermercado, visita hoje ou visita amanhã, ou visita terça, você vai ver o que vai ter. Em destaque vai ser ilhas de cerveja, carvão, carne, vai ser isso. E não está errado, tá? É estratégia de cada um. Mas como eu não sou vendedor de bebida, nem de carvão, nem de carne, para mim isso não traria mais resultado. E eu não queria simplesmente assistir aos jogos. Então, mas vamos lá. O que eu fiz? Foi, analisei toda essa situação e vi o que todo mundo estava fazendo. Então, o primeiro ponto é observar. É o que eu já estou compartilhando aqui com você. Observa esses pontos. Para isso, não precisa de planejamento. Ele já tem muito volume e era tudo sem estratégia. No meu produto que eu vendia. Então, eu falei, eu preciso fazer algo diferente. Então, eu chegava no cliente, eu vou compartilhar o que eu fiz 4 anos atrás que você pode fazer que vai dar certo para você. Vou dar um exemplo, eu gosto muito aqui de colocar exemplo. Toma aí seu chá, seu cafezinho. Você já reparou? A gente chega numa loja
E agora eu vou colocar aqui uma loja de roupa. Tá? Você chega, independente do período, tá? Esquece o período de Copa agora. E aí a pessoa te pergunta assim, posso te ajudar? Você quer alguma coisa? Se você fala assim, não, só estou dando uma olhadinha. Tudo bem, se você precisar de alguma coisa, você me procura aqui. Isso acontece o tempo todo. A pessoa é gentil, é prestativa e tá certo, é um modelo de atendimento. Eu não sou um consumidor desse tipo de produto. A pessoa pergunta o que você quer, se você precisa de ajuda, automaticamente você responde, não, só estou dando uma olhadinha e a pessoa se afasta. Então, colocando isso dentro do supermercado, como que nós podemos perguntar para a pessoa o que ela quer sem fazer literalmente a pergunta? A gente não vai conseguir abordar todo mundo dentro de um supermercado. É o primeiro ponto de observação. Entenda que aqui eu estou fazendo você sair da sua caixinha de conforto. Por quê? Usando o mesmo exemplo, tem pessoas que você chega numa loja, além dela perguntar o que você precisa, ela fica perto de você o tempo todo. Isso, para mim, me constrange, que faz eu sair da loja mais rápido. E para ela está querendo fazer com que eu me sinta mais confortável para comprar. Porque se eu precisar de alguma coisa, ela está ali do lado para me atender. Comigo não funciona. Eu me sinto desconfortável e eu saio da loja mais rápido. Então, analisando esse contexto, eu falei, eu preciso trazer isso para o meu negócio. E agora, em época de Copa, eu preciso fazer o consumidor olhar os meus produtos. Eu não sou um consumidor, ou seja, um consumidor de bebida, e a bebida faz muito bem isso, e está em todas as lojas, em todas as pontas de gôndola, e está tudo certo. Mas eu já falei, não sou vendedor de bebida, para mim não vai resolver. Então, o que eu fiz? Eu juntei tudo isso dentro de um cesto, então toda essa estratégia eu já compartilhei aqui com você. Então todo esse trabalho que eu tive de montar esses perfis de clientes, de pessoas, eu já compartilhei aqui com você. Então o primeiro ponto, observa os cenários e encaixa a melhor estratégia para você. O que eu quero compartilhar com você aqui que eu fiz e que eu faço? A pergunta aqui que nós temos que ter é a seguinte, agora pensando no momento agora, para a gente colocar isso em prática agora, essa semana de jogo do Brasil. Como você vai assistir o jogo hoje? Como você vai assistir o jogo hoje? Essa pergunta muda completamente o cenário. Sabe por quê? Sabe quais são as respostas? Eu vou falar por mim, tá? Responde aí para você também. Se eu chego em uma loja e o ambiente me faz essa pergunta, eu não estou falando de um vendedor chegar, pensa num supermercado, não vai ter uma pessoa o tempo todo perguntando como você vai assistir o jogo hoje. O cenário, o ambiente, a loja tem que estar preparada para essa pergunta. Essa pergunta, o cliente tem que perceber essa pergunta ao entrar no estabelecimento. Então, essa vai ser a segunda estratégia. Vamos ficar na primeira. A primeira é como você vai assistir o jogo hoje. Isso muda completamente a loja. Então, quando eu chego em um comprador e pergunto isso para ele, como você vai assistir o jogo hoje? Eu quero mostrar para ele o seguinte, eu vou responder, tá? Marcos aqui, vou responder essa pergunta. Eu vou assistir o jogo em minha casa, com a minha família, eu, a minha esposa e as minhas crianças. O que a gente vai precisar? Um suco, talvez um refrigerante, uma pipoca. Esse vai ser meu público para esse jogo do Brasil. Tem uma outra resposta. Eu vou assistir na casa do meu sogro, na casa do meu pai, na casa do meu irmão, na casa do meu vizinho. Então vai estar minha família e a família, no mínimo mais uma família. Então eu vou precisar de mais suco, de mais refrigerante, de mais pipoca, talvez um salgadinho. Não sei aqui, talvez um tira-gosto. Se meu vizinho bebe, eu não bebo, talvez ele uma cerveja, mas eu talvez um vinho. Entende a diferença? Agora não, eu vou assistir em um ambiente mais aberto. Todo mundo do meu condomínio vai assistir junto. É mais pipoca, é mais criança. Aí eu vou precisar de mais suco, de mais refrigerante, de mais salgadinho, às vezes algum outro tipo de salgadinho. O que mais que a gente pode ter? Mesa, cadeira, uma TV às vezes só não dá, vai precisar de mais um telão. Se é mais um telão, às vezes alguma coisa para sobremesa, alguma coisa doce. Entendeu o cenário?
Então a pergunta aqui não é só colocar uma loja, abastecer uma loja de um produto só, de um, dois, três produtos. A pergunta é como você vai assistir o jogo. Porque minha primeira resposta, eu vou assistir eu, a minha esposa e as minhas crianças. Mas como o jogo é 7 da noite, vamos imaginar que vai ter um jogo 2 da tarde. Eu posso fazer um almoço seguido de jogo, então às vezes eu posso precisar sim de uma carne assada, de uma farofa. Enfim, a pergunta é como você vai assistir o jogo. Se for uma pessoa mais de idade, vai querer ficar em um ambiente mais reservado? Enfim, a primeira pergunta, a primeira estratégia é com base nessa resposta. Mas vocês viram a quantidade de respostas diferentes e não simplesmente mais uma resposta? Então é como você vai assistir o jogo. Pensando nessa resposta, assuma o compromisso da venda. Agora que vem a segunda estratégia. Com base na resposta, como você vai assistir o jogo, a outra pergunta é o seguinte: então, deixa eu te mostrar um kit que eu preparei para você. Se você vai assistir sozinho em sua casa, tem aqui um kit com refrigerante, suco, pipoca, marshmallow e tal, tal. Tá aqui o kit pronto. Pega o kit aqui, monta uma cesta para ele estar pronto. Se você vai assistir em um ambiente familiar um pouco maior, que tem um churrasco, tá aqui, ó, a carne 1, a carne 2, a carne 3, o refrigerante, a cerveja, tá aqui o kit. Monta kit. Deixa eu te falar por quê. A percepção de kit é percepção de serviço e não de o cliente sair pegando e ele sempre vai esquecer alguma coisa. Quando você coloca um kit, primeiro que você coloca o produto que você quer no kit. E o segundo é que kit entrega mais valor, entrega mais serviço, entrega mais preço, mas também entrega serviço, qualidade e atendimento. Aqui, então, na frente do cliente é que está as duas estratégias juntos. Pergunta como ele vai assistir o jogo e oferece o kit. Mas vamos pensar aqui novamente em um ambiente de supermercado. Eu não estou falando de deixar o kitzinho ali pronto. É de deixar não só bebida. Se o seu produto, eu vou te dar um exemplo aqui de um kit simples, um kit para mim, tá, Marcos? Seria pipoca, refrigerante, suco, que mais? Tô esquecendo de alguma coisa, né? Deixa eu falar agora. Não tô esquecendo. Propositalmente, eu fiz o seguinte, aqui tá tudo básico. É o que todo mundo vai fazer em casa. Mas você, por exemplo, já parou para pensar que ele pode precisar de uma pilha para o controle remoto da TV? E aí você pode colocar isso num kit? Qual foi a última vez que ele trocou a pilha? Agora, na época de Copa do Mundo? Ele trocou, às vezes, na Copa passada. Será que ele está pensando na bebida, mas ele está pensando ali no tira-gosto, se ele bebe? Se ele está pensando no vinho, ele está pensando ali num fundi, em um queijo, em um salaminho, ele está pensando nisso? Monta esse kit. Se ele está pensando na pipoca, ele está pensando só na pipoca salgada, na saborizada, na doce, em uma pipoca doce. Se ele está pensando no refrigerante, dá 2, 3 opções. Se ele está pensando no suco, coloca ali 2, 3, 4 sabores. Entender o que é a proposta de kit é agregar valor, colocar produto que às vezes ele não está pensando. Agora, sabendo dessas duas estratégias, a gente pode fazer dentro da loja como ele decide por isso. Então aqui sempre entendeu que sempre balizamos aqui o perfil do cliente como entre aspas o homem comprando vinho, bebida, carne. Normalmente é o homem que compra, né? Agora vamos pensar, e pode ser a mulher também. Eu estou querendo falar assim, ó, alguém comprando, alguém está em casa. Agora a outra pessoa que vai, as mulheres, a mãe, o pai está ali pensando no refrigerante, no suco, no salgadinho e na pipoca. A mãe normalmente não pensa assim. A mãe pensa em um bolo. A mãe pensa sempre em algo mais. Eu só quero que você pense aqui, de tudo que a gente está falando, é na estratégia. No final de tudo, você tem que responder a pergunta. Lembra do kit? Estou voltando lá na pergunta. Estou voltando aqui. Ó. Qual que é a pergunta? Qual é a pergunta? Cadê a pergunta? Cadê a pergunta?
Não quero mudar a pergunta. Eu vou achar, gente. Como você vai assistir o jogo hoje? O que estava na minha cabeça assim, como iremos assistir o jogo? Eu não queria mudar, não queria mudar. Como você vai assistir o jogo? Você vai assistir o jogo. Como eu vou assistir o jogo? Se você é de uma loja, você trabalha, é vendedor de uma loja, você consegue colocar isso no seu cenário. Então, como você vai assistir? Quem vai assistir? Eu, a minha esposa e as crianças. Todos já têm a camiseta do Brasil. Seria legal, todo mundo uniformizado. Vai ter um jogo que é 9 da noite, está meio friozinho. Você já comprou um pijama da cor verde e amarelo? A gente coloca isso para a sua realidade. A maioria aqui de nós somos vendedores que atendemos o comércio. Então precisamos levar solução, não estamos dentro da loja, precisamos ir até a loja. Então aqui o grande desafio é você envelopar isso e fazer essa pergunta para o comprador, para que o comprador faça com que a loja dele seja reconhecida perguntando como que a pessoa vai assistir o jogo. O operador de caixa de um supermercado pode fazer essa pergunta. Você pode colocar isso. E aí, essa é a minha estratégia bônus que tá aqui. Eu fiz isso, eu fiz um incentivo e falei, todo mundo do caixa vai perguntar como o senhor vai assistir o jogo hoje? Como a senhora vai assistir? Não, hoje eu vou assistir em casa. Sabe aquela conversa no caixa ali, de bate-papo, a hora que a pessoa já está passando a compra? Como que você vai assistir? Hoje eu vou assistir em casa mesmo, é o primeiro jogo do Brasil, então eu vou ficar mais em casa, só eu e a família, só eu e a esposa e as crianças, ou então, vai meu sobrinho também, minha irmã, não sei. Então, aí ele vai falar, mas o que você está levando? Eu estou vendo aqui que você já está levando, sim, a sua pipoca, o seu refrigerante, como está o seu controle remoto? Já trocou a pilha? Que essas crianças gostam? Todas gostam de pipoca? Eles gostam só da pipoca doce? Não, só da pipoca salgada. E se levar aqui um leitinho aqui para fazer uma pipoca doce? O senhor tem um açúcar lá para fazer um caramelo? E se eles vão beber só suco, mas está meio friozinho, você já pensou em fazer um leite quente, um chocolate quente ali para eles, que não vai ficar comendo pipoca o tempo todo? Você gera insumo, curiosidades que faz com que a pessoa aumente a cesta dela de produto. Essa é a grande estratégia no ponto de venda. Já pensou que depois da pipoca levar aqui um chocolate? Pega ali uma caixinha de chocolate, alguns bombons para fazer um agrado. Não, tá difícil, tô apertado. Pega ali uma caixinha de bis, uma caixinha de bombom. Você está agregando negócio, agregando serviço, agregando valor para o seu cliente, para o seu negócio, ali na hora, no ponto de venda. Então aqui, eu vou resumir aqui para não ficar muito extenso esse vídeo. 3 estratégias. A primeira é a pergunta, como você vai assistir o jogo hoje? O segundo, com base nessa resposta, oferecer o kit correto. Então, se ele vai assistir o jogo sozinho, você coloca 3, 4 produtos. Se ele vai assistir com 2, 3 famílias, acrescente mais produtos. E o terceiro ponto é você fazer a sua loja, o seu negócio, o seu cliente responder essas 3 questões de forma que o cliente perceba essa resposta e não você tenha que ficar falando e perguntando o tempo todo. Faça essa estratégia essa semana, durante aí o primeiro jogo do Brasil essa semana. Usa isso no seu dia a dia e comente aqui comigo. No próximo vídeo a gente vai trazer a repercussão de tudo isso. Eu já fiz isso, já deu muito certo. Durante toda a semana eu vou tentar trazer um pouquinho aqui para você como que eu vou aplicar essa estratégia no dia a dia, pelo menos com mais um vídeo aí no decorrer da semana, e no final da semana estaremos junto aqui novamente para compartilhar o que deu certo, o que precisou ser corrigido, a estratégia que deu certo. Vamos fazer esse combinado aqui? Então, próxima semana estaremos aqui mais uma vez tomando um cafezinho, aproveitando esse período de Copa para fazer o que nós sabemos fazer de melhor, que é vender, tá? Te espero aqui na próxima semana, no próximo vídeo, no próximo Jogo do Brasil. Até lá!